Olá, meu nome é Marcelo, então vou apresentar aqui o artigo que foi publicado em relação à gestão de serviços logísticos característicos do início na cadeia produtiva da erva mate. Então, o trabalho foi feito por mim, pela orientação e também auxílio da professora Ana Carolina Veloso e também com o auxílio do Gabriel Sokolowski. Então, na introdução do artigo, nós falamos um pouco da participação do setor serviços na economia brasileira, que atualmente representa cerca de 70% do PIB brasileiro. Então, no início de uma pesquisa feita por Correia e Gianesi, destacam que em 1950 o setor de serviços tinha participação na economia de cerca de 24%. Em 2015, então, o setor de serviços passou a representar 75% da economia ou do PIB. Por que teve esse crescimento? Então, a sociedade industrial ali, pós-moderna agora, pós-evolução industrial ali, ela teve uma crescente busca por informações, produção intelectual ou criativa. Então, o setor de serviços acaba sendo mais participativo no nosso cotidiano. Em seguida, nós falamos um pouco da importância da logística e eficiência desta. Então, os transportes rodoviários hoje representam cerca de 62,70% do transporte brasileiro, sendo tem outros também aquaviário e ferroviário e aéreo também, mas não tem tanta representatividade quanto o setor de rodoviário. Então, outra dependência é o agronegócio e o cenário da infraestrutura brasileira. Então, o agronegócio tem alta participatividade na economia brasileira. Se destaca agora também o agronegócio durante a pandemia do coronavírus. Então, hoje o agronegócio gira em torno de 26% do PIB brasileiro, 29% segundo a Confederação Nacional da Agricultura, o CNAA. Então, tem um avanço também, crescimento na produtividade devido à implantação de tecnologias e também serviços de software na gestão do agronegócio. Então, a dependência do transporte rodoviário. Em relação a essa afirmação, pode se destacar no cenário brasileiro a grande expansão, o grande território brasileiro. Então, como o território brasileiro é muito grande, então necessita do transporte rodoviário e também devido a não ter tanto investimento em ferrovia no setor ferroviário, por exemplo. Então, também o setor ferroviário se torna um pouco engessado porque precisa levar a mercadoria até os postos das estações. Então, também outra questão é a precisidade da matéria-prima erva mate, então que a gente vou comentar durante o estudo. Então, o produto ali é um produto perecível, você corta a folha, ela já não recebe os nutrientes da terra, da raiz, então ela passa a ser, vamos dizer, pelo tempo, pelo clima ali, ela começa a secar e perder qualidade, ficar, vamos dizer, murchar, vamos dizer assim. Qual que é o impacto do serviço logístico na cadeia produtiva da erva mate? Então a gente viu que essa questão é bastante importante, devido ao que o setor de serviços tem dando grande ponderação no Brasil, bem como o setor logístico, que também tem grande importância, agora ainda mais. A gente pode verificar um aumento do delivery, das entregas, as transportadoras não pararam durante agora o corona, continua ainda levando levando a mercadoria para os locais de destinação. E também a gente vai falar um pouco da erva mate, porque a erva mate tem grande relevância aqui no sul, no centro-sul aqui do Brasil. Então, os objetivos é compreender como é realizado o transporte da erva mate in natura, explorar as alternativas disponíveis para os gestores ervateiros nesse contexto, e investigar quais as variáveis que fundamentam tais escolhas dos gestores. Então, ali, como é realizado o transporte em natura, a gente vai destacar um pouco ali sobre o corte da erva nas propriedades rurais, o armazenamento
erva mate in natura nessas propriedades, como é coletada a mercadoria pelos veículos que levam essa mercadoria até as indústrias, até as indústrias, isso mesmo. E também é feito um estudo sobre os tipos de transporte, que são o CIF, principalmente se destacando ali o CIF e o FOB, né? O CIF é onde o vendedor do produto possui a responsabilidade de garantir o frete desse, tem então a responsabilidade por assumir os riscos sobre o transporte. Quem seria o vendedor? Seria o produtor rural, então ele vai ter responsabilidade no transporte CIF. E também o FOB. Então o FOB, quem tem a responsabilidade seria o comprador ou a indústria. Então é ela que se responsabiliza então ali pelo transporte. Ali também no artigo são destacados dois tipos de transporte FOB, sendo ele verticalizado, onde a indústria compromete-se a transportar a erva mate in natura com a sua própria frota, ou também o FOB terceirizado, onde a prestação de serviço é feita uma empresa responsável, onde a empresa é responsável por transportar a mercadoria, mas não que seja exclusivamente uma frota dela. Então ela pode ser custeada pela indústria, mas contratando terceiros. Então, dentro dessas perspectivas, então nós decidimos investigar quais as variáveis que fundamentam tais escolhas dos gestores, por qual tipo de transporte que eles escolhem. E qual que seria, a gente vai ponderar também qual que seria, eles acham que seria a melhor alternativa ali. Então, como metodologia, utilizamos a classificação como teórico empírico, onde então a gente busca uma fonte de dados, conhecimentos já existentes para melhor compreensão da estrutura a ser estudada, né? Utilizando uma abordagem qualitativa dos dados, então por meio de entrevistas, coleta de dados ali, então a gente vai buscar não resultados quantitativos, mas realmente tentar entender o que os gestores da indústria ali têm a dizer sobre essas perspectivas. Então a gente utiliza o método dedutivo, não são desenvolvidas novas teorias, mas explicados conhecimentos já produzidos anteriormente através da análise de dados. O nível de pesquisa é classificado como descritiva e exploratória. Descritivo porque busca descrever o ambiente estudado. E exploratória, a gente vai desenvolver hipóteses aumentando a familiaridade do pesquisador com o ambiente, ou o fenômeno estudado nesse caso. Então, ali é mencionado também que a gente vai fazer uma amostra não probabilística formada por 6 gestores de indústrias ervateiras no Paraná. Então, vamos utilizar a amostra ali de 6 gestores. Em média, eles têm 11 anos de atuação no mercado. Como é feita a coleta de dados? Então, devido ao coronavírus, que a gente não pode ter o contato ali com os gestores presencialmente, então a gente encaminhou para eles questionários via Google Forms, onde são geradas algumas perguntas e eles vão informar ali, essas perguntas são abertas, né, eles vão informar ali nós sobre o que eles compreendem ali do mercado, qual a melhor alternativa e como que eles chegam a essas conclusões. Então, olá a todos, eu sou Gabriel Sokolowski e também ajudei na elaboração desse artigo. Então agora eu vou apresentar um pouquinho das revisões, uma revisão bibliográfica, né? O que foi as teorias que foram abordadas no artigo. Então, primeiramente é aberto um tópico para falar sobre a erva mate. Então é falado sobre a natureza dela, a sua origem, aonde que ela tá, da onde que ela é nativa e por aí vai, né? Então ela é uma planta que tem origem no sul da América do Sul e ela é utilizada também no sul da América do Sul, né? Predominantemente. E aqui ela é utilizada geralmente na forma de chimarrão ou do tererê, né? E os três maiores produtores é o Brasil, que produz 935 mil toneladas dela em verde, né, in natura. A Argentina produz cerca de 778 mil toneladas e o Paraguai, em terceiro lugar, produz 85 toneladas. Ela tem, então aí está a importância econômica dela, né? E aqui no Paraná,
abrange mais de 100 mil famílias, né, que trabalham com a erva mate, né? Então, daí, outro tópico é feito sobre a cadeia produtiva, então é falado desde do plantio, do cultivo, da extração, que o produtor vai lá e tira as folhas, né, tira um pouquinho dos galhos também, e daí o transporte, né, dessa erva in natura, o transporte dela para a indústria, né, está destacado aqui, porque aqui é onde está o trabalho, né, aqui onde é esse ponto que o trabalho aborda, né? E daí os procedimentos industriais, sapeco, secagem, né, empacotamento, e daí de volta tem uma outra cadeia produtiva, né, mas esse a gente não abordou. A gente fala também um pouquinho sobre a gestão de serviços, que seriam as características, os desafios, como que está o cenário da gestão de serviços aqui no Brasil, né? E daí também os serviços logísticos, como que funciona a CIF e o FOB, e como que isso é aplicado na erva mate, né? A gente já vai ver mais para frente. Então, aqui nos resultados, a gente pode ver que aqui tem uma tabelinha, e que são um gráfico, perdão, e aqui tá, né? Então aqui o transporte pode ser feito por um prestador de serviço, né? Por um terceirizado, pode ser feito por um vendedor, né? Que seria o próprio produtor rural, e pode ser feito por um comprador, né? Que nesse caso seria a ervateira, né? Então, as maiores preocupações dos gestores são a redução de custos, né? Então, seja a longo ou a curto prazo, é a redução de custos, a eficiência no transporte e o controle do processo. Tem bastante importância também a sazonalidade do produto, né? Ela varia muito, tem época que tem muito produto, tem época que tem pouco produto. Agora, por exemplo, outubro está faltando produto, mas lá em janeiro, fevereiro tem uma alta oferta, né? E a perecibilidade também, né? Que é um produto que estraga. Se ele ficar muito tempo carregado, por exemplo, ele tende a estragar. E a presença de intermediários também foi um ponto bastante comentado pelos gestores. Eles falaram que muitas vezes esses intermediários atrapalham o processo, né? Então, o que foi visto, assim, é que tem dois grupos, né? Então, o grupo A, que seriam as ervateiras que apenas recebem a erva mate, né? Então, seria esses 33%, esses 16%, né? A junção deles. Eles apenas recebem erva mate. Então, eles não vão atrás da erva mate. Não tem uma própria frota que se encarregue de buscar a erva mate. E o conjunto B, ele recebe a erva mate. Então aqui seria mais ou menos esse 50% aqui. Eles recebem a erva mate, mas eles também realizam o transporte. Então eles também, em uma ou outra oportunidade, eles vão e buscam essa erva mate. Então, como considerações finais, foi visto que é criada uma hipótese que há um trade-off entre CIF e FOB, então o gestor tem essa escolha, ele tem que escolher entre realizar por conta própria ou terceirizar ou deixar alguém realizar esse processo. Então, optando por CIF, o controle da qualidade pode ser realizado na indústria, né? Então, na própria indústria, você vê se o produto está de acordo com as exigências ou não, e você tem menos custos com frota e com colaboradores. Então, digamos assim, você não precisa esquentar a cabeça com um custo de frota e com colaboradores, você deixa isso de lado, né? Um outro realiza isso. E escolher por FOB reduz a presença de intermediários, possui maior controle logístico e diminui os custos em cargas volumosas. Então, por FOB, tendo a sua própria frota, o gestor ele reduz os intermediários, né, que eles atrapalham bastante o processo, pelo que foi dito, e você possui maior controle, né? Você sabe, por exemplo, tal carga vai chegar a tal horário, outro vai chegar a tal horário, você consegue ter um controle de estoque, um controle logístico muito melhor. E você também diminui os custos em cargas volumosas. Então, numa carga, sei lá, de 10 mil quilos, se você descontar o frete, você vai ter um valor bem significativo. Então, a conclusão final, assim, em geral, é que o gestor tem que considerar o que mais condiz com a sua estratégia. Então, a gente pensou, assim, que no curto prazo seria terceirizar, né? No curto prazo isso daria mais lucro.
Mas o longo prazo seria ter uma frota e tudo mais para você diminuir o custo da matéria-prima, né? Mas isso varia muito de acordo com a empresa, o estado, o lugar onde ela está. Então isso varia muito da empresa. Então, daí aqui seriam as referências bibliográficas que a gente utilizou, as principais. Beleza? Qualquer dúvida aí, estamos à disposição.